sobre essa temática, né? E hoje, especificamente, a gente vai entrar num subtópico que talvez nunca tenha saído da temática do mundo, que são as guerras, né? Acho que, assim, desde que o mundo é mundo, tem essa questão de conquista, de ambição, de querer conquistar outros territórios, de pessoas que não se entendem e daqui a pouco já está entrando em conflitos, e isso pode escalar entre cidades, entre países, entre lados, né? Ocidente contra Oriente, enfim. Então, de toda a nossa história da evolução humana, essa temática sempre se fez presente. E, naturalmente, essas guerras estão ali dentro da lei de destruição. E é curioso porque o momento atual que nós estamos passando também enquanto sociedade, numa conjuntura política, econômica, social, enfim, o nosso mundo hoje está marcado por várias guerras, né? Há momentos de calmaria, momentos mais tranquilizantes, mas também há aqueles momentos em que tudo está muito tenso, né? Os conflitos estão explodindo, as tensões diplomáticas também estão tensas. Então, hoje nós vivenciamos ali algumas guerras que têm maior evidência, como, por exemplo, ali a questão da Rússia com a Ucrânia, a própria Israel lá com aqueles países ali ao redor, enfim. Então, hoje nós temos diversas guerras acontecendo, ou tensões também já envolvidas a tudo isso. E, curiosamente, ontem teve um movimento muito importante geopolítico, que eu não sei se vocês ficaram sabendo ou não, que foi o desfile militar, né, a parada militar da China. Eu não sei se vocês viram isso no noticiário, alguma coisa assim, porque é, e aí eu estou fazendo esse adendo porque isso a gente consegue comentar por aqui, né? E está dentro do assunto. Mas a China, ontem, ela fez uma parada militar, não sei se foi ontem, se foi dia 2, mas ela fez uma parada militar que é como se fosse o nosso desfile aqui de 7 de setembro. Que aí tem o desfile, né, do Exército, da Marinha, do Aeronáutica e tudo mais. Só que nesse desfile, ele foi importante politicamente e como para o mundo todo, porque é a primeira vez agora que a China se junta oficialmente aos Estados Unidos e à Rússia em poderio militar. E aí é uma estratégia que o pessoal chama de MAD, que é uma sigla, porque essa estratégia, na verdade, ela é contraintuitiva, e é por isso que eu estou trazendo isso daqui, porque está completamente dentro do assunto que a gente vai abordar. Por quê? Porque houve um estudo uma vez que foi coordenado por um matemático, ele era húngaro-americano, que ele participou de um projeto lá em Manhattan, que ficou conhecido como a linha da teoria dos jogos. E esse estudo, ele tinha como finalidade, como objetivo, demonstrar matematicamente que na era das armas nucleares, que é o que nós temos hoje, temos aí essas grandes potências como Estados Unidos e Rússia, nesse mundo, nessa era das armas nucleares, a paz ela só pode ser alcançada se entre os adversários existir uma convicção de destruição mútua garantida, que é essa sigla MAD que eu falei para vocês. Então, esse estudo matemático, ele propôs que matematicamente está comprovado, demonstrado por esse estudo, que a paz ela só consegue ser alcançada se entre os adversários existir a convicção de destruição mútua através das armas nucleares. E isso, quando esse estudo começou, ele deu uma corrida armamentista muito grande, tanto para os Estados Unidos quanto para a Rússia, e esses dois países, eles têm a capacidade, né, de obter a tríade atômica, que consegue disparar essas armas nucleares tanto por terra, através de mísseis, quanto pelo ar, através de bombardeiros, quanto pelo mar, que seria através de navios, submarinos, etc. Ou seja, ar, terra e mar.
Quando um país alcança esses três, ele tem essa tríade. E só quem tem essa tríade é os Estados Unidos e a Rússia. E agora a China demonstrou que ela tem essa tríade também. E quando a gente olha o desfile da China, é uma coisa assim, até é bonito o que eu digo, a coreografia, né, que eles são todos muito perfeitos, mas é assustador. A gente vê esses equipamentos nucleares, aquelas coisas todas, e a gente pensar que aquilo pode ser disparado. Então é aterrorizante e assustador. Mas, por outro lado, o país e o mundo como um todo, matematicamente, se torna mais seguro quanto mais países têm essa capacidade nuclear. Porque aí eu falo assim, poxa, eu não vou atacar a China porque a China tem a capacidade de me atacar também. Então, geopoliticamente, esse evento foi muito importante, está relacionado com as guerras, e eu queria trazer esse estudo para vocês porque é contraintuitivo. A gente acha que quanto maior essa capacidade de armamentista de um país, mais guerra vai ter. Só que matematicamente é o contrário. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente agora vai entrar nessa temática para entender por que nós somos levados à guerra e por que a guerra está dentro da lei divina. Olha que coisa mais contraintuitiva. Poxa, não matarás, mas Deus deixa que a guerra aconteça. Então, por que a guerra aconteça? Pode acontecer se é uma coisa que parece ferir, num primeiro momento, a lei divina. Então, não quero complicar a cabeça de vocês, mas só quero deixar um barulho de carroça aí para a gente ir pensando junto e começar a entrar aí nessa temática. Então, a primeira pergunta que Kardec faz nesse sentido é: que é o que impele o homem à guerra? Então, como eu disse a vocês, né? A gente tem momentos de calmarias e tem momentos de turbulência, onde o homem é impelido à guerra. Então, essa pergunta, ela vai nos oferecer uma análise profunda das causas da guerra, indo além dessa parte da política, da economia, mas indo para o cerne, de fato, da natureza humana. E essa resposta dos espíritos que nós vamos ver, ela é atemporal e nos convida a entender que a paz mundial, ela começa primeiro com a paz interior. Então, olha o que os espíritos respondem. Eles dizem que o que impele o homem à guerra é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Então, quando a minha natureza animal, ela predomina sobre a espiritual, e eu deixo que as minhas paixões, elas tomam conta do meu instinto, do meu proceder, aí eu sou impelido à guerra. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando se sente necessário. Então, quando nós analisamos essa guerra, né, a resposta dos espíritos nos mostram que a causa fundamental da guerra é ainda essa predominância da nossa natureza animal sobre a nossa natureza espiritual. Então, isso significa que no nosso estado primitivo, o homem se deixa dominar pelos seus instintos mais básicos: o de sobrevivência, o de posse, o de dominação. E essa guerra, ela é justamente o transbordamento dessas paixões, como ele classifica para a gente. E quais seriam essas paixões? A ambição, a ganância, o ódio, o orgulho, o desejo de poder. Quando esses sentimentos eles não são controlados pela razão e, sobretudo, pela moral, eles vão explodir, eles vão transbordar em violência e em conflito. E essa escala vai se alargando à medida que eu tenho maior ou menor nível de poder, de influência, enfim. Então, isso tudo é um transbordamento ainda das nossas más paixões. Porque a lei do mais forte, ou seja, onde a natureza animal ainda predomina, a única lei conhecida é a do mais forte. Ou seja, a justiça e o direito, eles são suplantados pela força bruta, pela violência. É como se fosse a lei da selva aplicada às nações. Então, quando nós lembramos, principalmente dos nossos momentos
primitivos, em que a humanidade ainda estava lá como um mundo primitivo, é exatamente isso. Não existe direitos, não existe nada disso. É simplesmente a lei do mais forte. E hoje, embora o direito, toda essa questão social tenha avançado, a gente percebe que em largas escalas ou em menores escalas, em vilarejos ou cidades pequenas, questões onde tem um grupo político ali que consegue controlar a maioria, isso ainda é presente. Por quê? Porque predomina essa natureza animal. Então, o progresso humano, os espíritos nos dão uma perspectiva, ao mesmo tempo, dessa questão do progresso. Eles nos dão uma perspectiva de esperança, porque eles afirmam que, à medida que o homem progride, a guerra ela se torna menos frequente. E isso porque o progresso, tanto intelectual quanto o progresso moral, nos capacita, primeiro, a evitar essas causas. Então, o homem que está fazendo a sua transformação moral, que está procurando despertar os seus valores, as suas potencialidades divinas, ele não vai buscar a violência como uma primeira solução. Ele usa a razão para poder dialogar, para poder negociar, para poder resolver os conflitos de forma pacífica, evitando que todas essas tensões se tornem guerras. Então, eu já tenho a capacidade de discernir, de dialogar, de entender o ponto de vista da outra pessoa, de chegar no equilíbrio, num consenso. Eu já tenho a capacidade de ceder em prol de um benefício comum, de um bem maior. Eu começo a deixar de colocar as minhas questões pessoais, os meus interesses pessoais, à frente dos interesses pessoais coletivos. E essas são as características de pessoas que estão no caminho da evolução, da pureza espiritual. Então, isso também acontece porque, mesmo quando a guerra pode se tornar inevitável em um estado relativo de progresso, ela pode ser feita com uma certa humanidade. Então, a existência de regras internacionais e também de convenções como existem hoje, que visam minimizar os sofrimentos dos civis, embora sejam ainda completamente imperfeitas, né, a gente sabe que isso ainda está muito longe de ser o ideal, é uma prova que a humanidade em seu conjunto está se tornando menos bárbara. Então, às vezes, tem aqueles corredores, né, para poder chegar à ajuda humanitária e tudo mais. A gente sabe que isso assim, é muito ainda insuficiente, mas já é alguma coisa, é um progresso, é uma capacidade de, aos poucos, a gente chegar lá e não ter mais essa necessidade da guerra, né? Então, a gente pode olhar esse macro, mas também a gente pode trazer para as questões micro, que é o que também nos importa quando nós estudamos essas temáticas. Porque a guerra entre nações, ela nada mais é do que um reflexo ampliado das guerras que nós travamos no nosso próprio dia a dia. A causa é a mesma. Por isso que os espíritos deixam claro, e Kardec organiza isso logo na primeira questão. O que impele o homem à guerra é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Então, isso é apenas um reflexo da guerra que nós travamos no nosso próprio dia a dia. Então, quando nos deixamos levar, por exemplo, por um transbordamento de paixões, sejam a questão de raiva, de orgulho, de inveja, nós entramos em guerra com aqueles que amamos, por exemplo. Essa predominância da natureza animal, ela vai se manifestar quando nós, por exemplo, usamos palavras que ferem, insultos, ou até mesmo o próprio silêncio para querer dominar a outra pessoa. Então, a paz em nossa casa e em nossas amizades, ela só vem quando nós começamos a usar a razão e o amor para evitar as causas da discórdia. Se a gente joga isso para o trabalho, por exemplo, a luta por uma promoção, por um projeto, por uma posição, ela pode se tornar uma guerra. Quantas pessoas já não criaram diversos tipos de conflito por causa de querer ganhar mais, ou por algum cargo, ou por algum interesse ali nas questões do trabalho? Por quê? Porque muitas vezes isso é fruto da ambição, da vaidade. E aí, nesse contexto onde a lei do mais forte predomina,
pode se manifestar, por exemplo, numa trapaça, pode se manifestar, por exemplo, numa deslealdade, numa crítica destrutiva. Então, um profissional que busca o progresso moral, aí sim ele vai usar a cooperação, ele vai usar o diálogo, ele vai usar a honestidade, evitando todas essas causas que podem levar a uma destruição mútua. Então, a gente precisa sempre ter muito claro que essa paz mundial, ela é um reflexo da paz interior de cada indivíduo. Eu lembro muito bem quando essa guerra lá na Ucrânia começou, e o Divaldo, ele falava com a gente, né, nas lives, nas palestras dele, ele falava assim, olha, a gente consegue colaborar sim com essa guerra lá, mas emitindo sentimentos de paz, de amor, de misericórdia e cultivando a paz dentro do nosso próprio lar. Então a guerra, ela não pode ser extinta apenas por tratados, por acordos, mas pelo trabalho de cada um em domar as suas próprias paixões e impulsos primitivos. Então, o esforço iluminativo para o interior é o que nos permite, de fato, a vencer a guerra em nosso próprio coração e, assim, consequentemente, contribuir para a paz no mundo, né? A Rita comentou aqui para a gente, a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Que é um poema aí do Nando Cordel, né? Então é isso, a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Então, muito bom, o Rita. Leci levantou a mão. Vamos lá, Leci. Pedro, eu me lembrei que lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Emmanuel, ele fala, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Ele mostra lá que mesmo que a ação da espiritualidade, prepara novos rumos, né, para a humanidade em meio à destruição, né? Então, é isso, né? Lá ele ressalta que Deus conduz os povos para o aprendizado moral, né? E a gente está vendo isso, né? Mesmo no meio desse turbilhão todo essas crises humanitárias aí, né? De fome, de guerra, né? É aquela questão lá das pessoas lá da imigração, né? Então, é tudo isso, né? E a gente vai ver, Deus está permitindo, né? Permite, igual você falou, né? Porque será, mas a gente entender também que existe uma governança, né, espiritual, né, e vigilante que está aí, né, dirigindo isso tudo, né, porque o poder de Deus, né, igual você falou, então a gente tem que ter esse olhar também, não desesperar, né, porque, no final de contas, essas políticas aqui, ela não se faz de forma assim, imediatista, né, porque a justiça divina, ela cumpre, né, assim, muitas vezes, ela demanda, assim, né, vamos dizer, 300, 400 anos, né, segundo Emmanuel, falar isso, né, que é às vezes até um ciclo reencarnatório mesmo que demanda isso. Então, é devagarzinho mesmo, né, mas o importante é essa consciência, né, que tem um Criador, né, que está ciente disso tudo e sabe o porquê de tudo, né. E é igual você falou, vai depender de cada um como nós vamos reagir, começando dentro da nossa própria casa, vamos dizer assim, né? Acho que é daí que vai começar o processo todo desse movimento de melhoramento, né? Que começa, né? Porque não adianta pegar aqueles que já estão velhos lá, que não vai pôr na cabeça deles, né? A questão de, igual, por exemplo, do Cristo, né? Como que o Cristo fez isso, né? Ele, no mundo, ele transformou de modo pacífico, né? E tão profundo, né? Os costumes, as perspectivas de vida lá daquela época, né? E está longe da gente ainda, mas a gente tem consciência, né? Que é o tempo, né? Só isso, Pedro. Não sei se eu estou certa na minha reflexão. Não, com certeza, eu penso que é por aí também. E assim, você levantou esse ponto que é muito importante, porque toda vez que soa essa questão de guerra, né, é, a gente pensa assim, poxa, não pode, a gente, enquanto humanidade, né, a gente enquanto humanidade, muitas vezes a gente escuta esse pensamento: ah, não, não tem jeito mesmo com o mundo, com o Brasil, com aquilo. Ou seja, é um sentimento total de descrença e de fé. E isso a gente não pode deixar se contagiar, e muito pelo contrário, nós devemos nos posicionar, reafirmando que Deus
sabe de todas as coisas, e que Jesus, nosso governador planetário, nosso mestre, nosso modelo e guia, ele não está dormindo no ponto, não. É óbvio que ele gostaria que muitas coisas fossem evitadas, mas ele sabe exatamente de tudo o que acontece. E o livre-arbítrio também de cada um, ele não é tão livre assim. Existem limitações aí. Então a gente não pode perder jamais a certeza construída através da nossa fé, do nosso desenvolvimento intelectual e moral, que Jesus está guiando e orientando a tudo isso. Mas que quando esse processo todo de destruição aparece, essas guerras aparecem, nós devemos sim colaborar, cessando primeiramente as guerras nos nossos próprios corações, né? Mais alguém, pessoal, quer comentar, quer começar alguma consideração? Leci, Se ninguém tiver falado, eu vou falar só para. fica à vontade, o estudo é para isso mesmo. Olha só, aí eu me lembrei aqui, né? É isso mesmo, né? Essa nossa, a gente tem que ter, né, essa esperança, né, né, que tem um Deus, né, realmente que existe, né, uma justiça de Deus aí. Porque, assim, igual, por exemplo, o que que é a bola da vez hoje? A bola da vez é é o Bush, nem sei falar o nome desses presidentes de direito, né? O cara é o Trump lá dos Estados Unidos. A bola da vez são eles agora. Mas daqui Uhum. 30 anos vai estar todo mundo morto, pela idade deles, entendeu? Isso vai se transformando, né? E como está lá na Gênesis, né? Gênesis, isso vai ser feito através de substituições de espíritos melhores, né? Então é isso, é nosso olhar de esperança, é nós fazendo essa parte em prece, né? Movimento tanto para eles também que estão equivocados, né? Porque a nossa energia, a vibração tem que ser boas também para eles, né? Porque se a gente leva também energia ruim para essas pessoas, piora mais a situação, porque é o que, né? As energias estão querendo da gente aí, né? A gente sabe, as Exato. legiões de espíritos, né? Que estão querendo isso, né? Acho que é isso, né? Não É sei. isso, é isso. A gente não pode olhar esses encontros que essas pessoas que têm a caneta na mão e que têm muito poder com um olhar de indiferença. Muito pelo contrário, a gente tem que rezar por esses governantes, porque eles têm poderes de decidir na vida de milhões de pessoas. Então, eles merecem receber a nossa prece. Ah, eu não sou simpatizante daquele presidente, daquilo. E isso independe, assim. A gente tem que fazer as nossas orações por eles. Porque essa 743, que é a próxima questão, ela deixa muito claro para nós, porque é uma resposta, é uma das mais esperançosas, vamos dizer assim, que a gente pode ter no livro dos Espíritos, porque eles nos dão, os Espíritos nos dão a certeza que a paz ela não é um sonho inalcançável, mas um destino final para a humanidade, condicionado ao nosso próprio progresso moral. Então, os Espíritos perguntam assim: da face da Terra, algum dia, a guerra desaparecerá? E eles deixam claro, é claro e definitivo. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Então, sim, a guerra ela desaparecerá da terra, mas contudo, essa paz ela não virá por acaso, mas como consequência de duas condições fundamentais. A primeira, quando os homens compreenderem a justiça. Então, a guerra ela é um reflexo da nossa incapacidade de entender e de aplicar a justiça. Porque o homem primitivo, ele seguia pela lei do mais forte, como nós vimos na questão anterior. Já o homem evoluído, ele compreenderá que a verdadeira justiça reside na igualdade, reside no respeito mútuo, reside na ausência do egoísmo. Aí sim, a gente começa a compreender e a exercitar a verdadeira justiça. E a segunda condição fundamental que eles colocam é praticar a lei de Deus. Então a gente precisa compreender, e um segundo ponto, a gente precisa praticar. Ou seja, não basta apenas compreender a justiça divina, é preciso praticá-la. E qual é a lei de Deus? É a lei de amor e de caridade. Então a guerra ela desaparecerá quando as nações e os indivíduos pararem de se guiar pelo ódio, pela ambição, pela ganância e a passarem a se guiar pelo amor, pelo diálogo, pelo serviço mútuo. E o resultado dessa compreensão da justiça divina e da prática da lei de Deus é sublime,
Por quê? É quando ele coloca aí no final: todos os povos serão irmãos. É por isso que Kardec, lá na Gênese, coloca que a fraternidade é a base do mundo de regeneração. Porque a fraternidade universal, ela é a consequência natural da vivência do evangelho na Terra. Então, isso a gente precisa ter muito claro também. Quando a gente traz essa reflexão ainda para o nosso dia a dia, a paz mundial, como a gente já disse, ela é um reflexo da paz que cada um carrega consigo, que é capaz de construir no seu próprio ser, no seu meio, no lugar onde você vive. Então, quantas vezes a guerra ela se instala nos nossos lares por causa de uma pequena discussão, de um mal-entendido? A paz familiar, ela só vai se tornar possível quando nós compreendermos a justiça, que a harmonia vale muito mais do que ter razão. Então, quantas vezes a gente discute em casa porque um quer ter razão contra o outro, um acha que é de um jeito, o outro acha que é de outro. Se eu já compreendo a lei divina, eu compreendo que, poxa, é melhor a harmonia doméstica, é melhor eu ceder de alguma coisa ali, é melhor eu praticar a lei divina, perdoando, pedindo desculpas, tendo paciência e tolerância com o outro. Então, nos colegas de trabalho, ali no projeto, eu não posso deixar que aquele estado de barbárie ele se manifeste. Os laços, a paz no ambiente de trabalho, ele só será duradouro quando os profissionais compreenderem também essa justiça divina. Porque isso daqui ele reflete em tudo, a compreensão da justiça e a prática da lei de Deus se reflete em tudo. Então eu preciso compreender que o sucesso de um colega profissional não significa a derrota do outro. Eu preciso compreender que se um colega ele vai bem, a empresa vai bem e tudo como um todo melhora. Então, o que eu posso compreender e praticar a lei divina dentro do meu trabalho? É colaborando, é auxiliando, é sendo útil, sendo solidário. Então, a paz no mundo, gente, não é um problema que pertence apenas a esses diretores, a esses presidentes, como ele se disse. Ela é uma responsabilidade individual. Cada vez que você escolhe ter paciência ao invés de ter raiva, toda vez que nós escolhemos ter o diálogo ao invés da censura, toda vez que nós decidimos optar pela humildade, como trouxe na mensagem da Cida Carbogin, ao invés de, por exemplo, da soberba, nós estamos construindo a paz no mundo. Nós estamos construindo a fraternidade, que é justamente quando todos os povos serão irmãos. Então eu preciso ter esse senso de responsabilidade também. Leci. Rapidinho, a última coisa. Ô, Não, fica à Pedro, vontade. eu me lembrei também, por exemplo, quando a gente está falando desses nossos irmãos governantes lá fora, né? É justamente isso aí que você falou, né? Essa paz, né? Apesar de eles estar fazendo aqueles tratados e acordos lá, né? Mas isso tem que entrar no íntimo de cada um deles realmente para essa paz, né? Para ser uma coisa pacificadora, né? Para, vamos dizer assim, irradiar para o mundo todo, né? Porque eles estão apenas ainda só no acordo no papel, né? Eles ainda não imprimiram na alma deles, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o Evangelho, né? Jesus, né? Não entrou ainda no coração de nenhum deles, né? Porque a partir do momento que entrar, né? Essa proposta de amor, né? Eu acho que os objetivos deles vão ser diferentes, né? Não vai ficar só no papel, né? Porque eles fazem uma coisa no papel, de repente muda, né? Então, é isso, né? Eu acho que a proposta mesmo, realmente, é esse mestre nosso aí começar a entrar no coração de cada um, né? Mas Sim, é isso. E quando isso, nós vamos fazer o nosso papel, né, Pedro? Igual a gente está conversando, né? sim. E também, quando esses acordos são feitos, eu acho que é em tudo na nossa vida, né? Porque em todos os momentos a gente está fazendo acordos, né? Eu tenho acordos com a minha esposa, eu tenho acordos com o meu pai, eu tenho acordos com o meu irmão, eu tenho acordos no trabalho, eu tenho acordo com os meus filhos. Acordo que eu quero dizer são negociações de direitos e deveres, de papéis a cumprir, o que cada um espera de cada um. Só que quando eu faço esses acordos, eu não posso fazer acordos pensando apenas no meu interesse pessoal. Eu tenho que É isso. compreender que eu tenho que fazer uma forma que, para eu poder ganhar, para eu poder ficar bem, não necessariamente o outro tem que perder. Eu tenho que, enquanto governante,
pensar em o que é melhor para o meu povo, mas sem querer prejudicar o outro. Por quê? Porque são todos irmãos. Se hoje eu sou governante do A e eu estou negociando com o B, na próxima encarnação eu posso nascer no B e o pessoal do B nascer aqui no país A. Dentro de casa é a mesma coisa. No nosso trabalho é a mesma coisa. A gente não pode ter o pensamento, a opinião de que para um ganhar o outro tem que perder. Se eu estiver bem comigo mesmo, eu não quero saber do outro. Não, a base do mundo de regeneração é a fraternidade. Então a gente tem que, de fato, apoiar tudo isso. Então eu olho assim, poxa, o presidente tal, ele é corrupto. Aquele país, a corrupção é totalmente investida. Mas se eu, por exemplo, busco um atestado médico falso para poder apresentar no meu trabalho, essa corrupção está dentro aqui de mim. Se eu tento dar um jeitinho, ganhar alguma coisinha ali, essa corrupção está dentro de mim. Então, isso é apenas um reflexo daquilo que está no meu interior. Se eu não começo a modificar isso, isso em larga escala também não vai ser modificado. Então, é podando nas nossas pequenas atitudes, nos nossos pequenos traços, acordos e comportamentos que a gente vai conquistando essa fraternidade, esse sentimento de irmandade entre os povos, né? Bom, 744. Que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? Essa pergunta aqui é boa também, né? Qual que era o objetivo? Kardec mais ou menos pergunta assim, por que Deus tornou necessária a guerra? Aí, essa questão é muito... esse necessário, eu confesso que criou um barulho de carroça na minha cabeça. Por quê? Porque quando Kardec coloca necessário, significa que ela precisa acontecer. Olha que coisa mais doida. A guerra ela é necessária. Por que a guerra é necessária? E aí os espíritos mostram para que haja a liberdade e o progresso. Então, a guerra, na verdade, ela causa dor, tem todo esse pano que nós conhecemos num primeiro nível de entendimento, mas ela tem dois objetivos maiores, que é a liberdade e o progresso. Então, o ponto central aqui é que, obviamente, não significa que Deus quer a guerra ou que quer a violência, vamos dizer. Mas o ponto central é que em um mundo onde o egoísmo, a ambição, a tirania predominam, a guerra, infelizmente, se torna um instrumento doloroso, mas eficaz, para quebrar a estagnação e impulsionar a humanidade para frente. Então, por isso que nós vemos lá no Livro dos Espíritos, que os espíritos eles não retroagem, mas eles ficam estagnados. E essa estagnação ela é perigosa, ela não pode acontecer. Então, ela existe, né, para poder, de fato, impulsionar a humanidade para frente. Celinha ou Claudinha? Essa é a linha mesmo. É o mesmo caso do escândalo, né, Pedro? O escândalo é necessário, mas ai de quem provoca o escândalo. O fato de guerra ser necessário não significa que justifica a atitude daqueles que provocam a guerra, ou que se beneficiam da guerra, né? É isso aí. Eu acho que a analogia foi perfeita e foi muito feliz na sua colocação. Porque ai daquele que causar a guerra, mas a guerra ela é necessária para poder desenvolver a liberdade e desenvolver o progresso, né? Então, como eu disse a vocês ainda sobre essa questão lá da China, o nível de tecnologia e de progresso que essa civilização fez, por quê? Isso tudo vai servir muitas vezes para evitar a guerra, porque isso causa essa liberdade entre países para poder defender a paz mundial, defender a soberania do seu povo. Então, a guerra, vamos ver aqui na questão na A, só o desdobramento. Kardec pergunta assim, desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade,
como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? Kardec era bom demais, né? Fala sério. Então ele fala assim, poxa, se o objetivo da providência divina com a guerra é promover a liberdade, por que que a guerra, na grande maioria das vezes, ela tem por objetivo e ainda causa a escravização? Porque quantas guerras nós vimos, por exemplo, eu já tive a oportunidade de fazer uma palestra, eu acho que até aqui no grupo de estudo, a respeito do profeta Daniel, e o profeta Daniel, ele na verdade, ele começa ali como profeta porque houve a invasão, houve uma guerra, e ele é capturado como escravo. E ele ali depois como escravo começa a servir o rei ali que fez toda aquela captura. Então, isso era muito comum, e até hoje em dia é comum, que haja essa escravização dos povos. E aí, o Kardec coloca isso em xeque, mas aí os espíritos esclarecem. A escravização temporária para oprimir os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. Então, olha que coisa. Por que que pode frequentemente, como é que a guerra tem por efeito produzir a liberdade, se muitas vezes ela causa a escravização? E os espíritos esclarecem, é uma escravização temporária, para simplesmente oprimir os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa, né? Então a guerra, muitas vezes, ela surge como fim de ciclos. Muitas vezes essa guerra é o inverno, como que vem para destruir os regimes opressores, por exemplo, para destruir as injustiças, as situações injustas, as civilizações que se tornaram corruptas. Então, ela é uma faxina, vamos dizer assim, dolorosa, que permite que uma nova era de liberdade surja. E, ao mesmo tempo, as atrocidades da guerra, elas são um choque para a consciência humana. A gente fica chocado quando vê os relatos de guerra, quando vê a crueldade que o ser humano é capaz de chegar. Isso choca a gente, choca a nossa consciência. Então, esse sofrimento e essa destruição também levam os povos a refletirem sobre as causas dos seus males e, ao mesmo tempo, valorizar a paz, valorizar a fraternidade, valorizar a liberdade, que antes consideravam garantidas. Então, sabe aquela história assim, nossa, eu só sei que o meu mindinho, que eu preciso muito do meu mindinho, quando eu bato ele na quina ou quando ele machuca, aí é que eu percebo como que o meu mindinho é importante? Muitas vezes a gente só valoriza a paz quando a gente perde, quando a gente passa por alguma situação desafiadora. Então, essa guerra, né, ela tem também como esse objetivo de finalizar ciclos, de finalizar tiranias, pessoas ali que podem estar oprimindo, vamos dizer assim, uma população como um todo, ao mesmo tempo também que tem esse objetivo de despertar essa consciência e fazer que a humanidade como um todo progrida de forma mais rápida, né? Que o progresso ele surja de forma mais constante, de forma mais presente. Mais alguma consideração, pessoal, sobre essas partes aqui? Ô Pedro, queria fazer uma pergunta. Fica à vontade. Podemos incluir aí Moisés, né, o povo lá, os judeus lá, quando saíram da escravidão, Em que sentido, assim, que você no pergunta? sentido de liberdade, né, de ser oprimidos lá, né? Sim, né? dá para encaixar sim, com Eles, certeza. eles eram, né, eram escravos lá, Eram né? escravos, isso aí. né? Sim, E teve aí uma viravolta, né, com Moisés, né? sim. Porque, por exemplo, ainda nessa parte da escravidão, quando nós pegamos aqui, por exemplo, o processo de colonização do Brasil, quando a gente lê O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós percebemos lá nessa obra que Ismael queria todo o processo de miscigenação aqui no Brasil. Então, ele queria os portugueses, eles queriam os laços indígenas e queria também os negros da África. Mas aí, qual que foi o problema que nós arrumamos? Foi porque nós, enquanto os portugueses, no processo de colonização, os negros não eram para vir como escravos, ou seja, foi tipo uma guerra que trouxe eles como escravos. E aí a gente arrumou um problema aí para poder Sim, resolver. E verdade. vamos ter que resolver isso daí.
Mas assim, a gente entende também que, por exemplo, essas guerras, assim, não sei se eu estou certa, não é uma vontade de Deus, né? Deus permite, mas não é uma vontade dele, né? Ele Sim, usa isso, vamos dizer assim, para processo educativo do espírito, né? Permite, né? É isso? é aquilo que a Celinha comentou do escândalo. O escândalo é necessário, mas ai daquele que fizer o escândalo, né? Então a guerra, ela é necessária. A gente viu ali a necessidade da guerra e a liberdade do progresso. Mas vai o Pedro causar uma guerra para ele ver as consequências que ele vai tomar para si mesmo, entendeu? Então é nesse sentido. Claudinha Franco. Boa noite. Na verdade, era a respeito do que a Celinha disse que me contempla muito. Eu tenho aversão a filmes de guerra, a tiro, algo que esteja relacionado, que eu tenho uma sensação de crueldade com cenas que a gente às vezes escapa assim numa rede social, passa, sei lá, faixa de Gaza, enfim. Mas tem as guerras também, né, aí do tráfico, as guerras que estão subentendidas aí de comandos paralelos e tudo. E isso me incomoda muito, porque me dá uma sensação de crueldade, principalmente que, digamos, com a fala da Celinha também, que existe, né, a injustiça, mas não existe o injustiçado, que uma expositora falava muito. Essa frase, ela é enigmática para mim, mas é bem para nossa reflexão, porque aonde existe alguém que está sendo. Muitas pessoas têm o gosto pelo calibre, pelo ver qual arma, como é a arma, ou na caça, enfim. Eu não gosto de ver, não gosto do estampido, nada disso, não gosto nem de fogos de artifício. Então, eu fico pensando assim, aonde vai ter essa crueldade? E esse livro, quando foi escrito, né, a gente pode pegar a data e ver, olha quanto a gente já caminhou em alguns passos e outros ainda assim, já podia estar seguindo por outro caminho. Eu entendi também no começo, diante da sua fala, que você considera, né, que um poderio acaba aniquilando o outro, porque assim, não vou mexer com Pedro. Pedro já tem lá também uma maneira de se defender e vai me atacar. Ai, mas assim, né? Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos mesmo. Porque isso para mim é algo assim, quando fala de crueldade, é, me dá um aperto assim tão forte dentro do estômago, assim, me dá uma embrulhada de imaginar assim, a gente, todo mundo um dia vai dessa terra. A gente está aqui de passagem. Aqui, né, é um caminho, mas não o nosso destino não é aqui. A gente está aqui de passagem. Mas assistir, assim, a crueldade, eu posso até falar, nossa, mas em outro tempo não lembro, não estou falando em nada que eu me recorde. Mas já peguei uma arma, já duelei, ou já matei, ou já enfrentei, ou já pedi, né, vários para enfrentarem. Eu não sei como foi isso lá atrás, eu não tenho recordação. Mas a sensação, Pedro, de um tiro, para mim, ela é tão forte, mas ela é tão forte que chega a me dar mal-estar, porque me dá um aperto assim por dentro, que eu nem gosto de assistir quando não gosto mesmo, quando ali está dito das imagens das crianças, ou enfim, de antes e depois, né, de uma cidade e após a guerra. Ah, mas se descobriu tal coisa, ou teve uma ajuda, tantas pessoas descobriram através do amor para ajudar o próximo. Mas eu estou falando enquanto humanidade, a gente podia estar anos-luz disso, porque isso para mim ainda é muito pesado. Obrigada, tá? Eu acho que é isso, Claudinha. Primeiro, em relação àquela fala lá do início, né? A doutrina, como sendo ciência, filosofia e religião, a gente tem que sempre trazer também a parte científica, porque não é uma opinião pessoal. Aquilo é comprovado por estudo.
é um estudo que saiu e a doutrina tem que analisar aquilo, né? Ou seja, não é simplesmente incentivar a guerra. O estudo mostra que quanto maior, mais países têm essa capacidade, menor é o índice de violência. E eu concordo completamente com você com essa questão de ver. Eu acho que assim, nós não devemos, de fato, ficar assistindo filmes de guerra, de violência, e isso é muito simples de compreender por meio da doutrina. Primeiro, é questão de sintonia e vibração. Então, eu posso gostar de ver, por exemplo, eu não gosto, mas vamos supor que eu gostasse muito de guerra, de filme e tudo mais, mas aí eu começo a pensar, poxa, primeiro, eu não assisto sozinho, tem um monte de espírito que assiste aquilo ali junto comigo. Como é que fica o ambiente? Que provavelmente eu vejo isso em casa. Como é que fica os miasmas daquilo tudo, daquela faixa vibratória? Então, não faz muito sentido a gente se dar brecha para essas situações. Então, é muito mais fácil nós optarmos por um filme de humor, de suspense, de drama, de qualquer outras coisas, para evitar esses instintos que nós ainda temos dentro de nós, essas questões animalescas, né? Porque, de fato, o que a gente quer é um mundo fraterno, é um mundo de paz. E porque é fácil nós compreendermos também essa questão da necessidade da guerra, porque nós temos ali a escala espírita, então, nós fomos criados simples e ignorantes, vamos atingir a perfeição. E nós temos também a escala dos mundos. Mundos primitivos, provas e expiações, mundo de regeneração, ditosos felizes e celestes. A guerra, ela vai se fazer parte porque, desde lá de o início, nós já sabemos que no mundo primitivo, lá nas nossas primeiras encarnações, o que sobrepõe é o animal frente ao espiritual. E quando nós vamos conhecendo a nossa própria identidade, a gente percebe que o homem prudente, como disse anteriormente, num dos nossos estudos aí atrás, vai conhecendo o limite do necessário através da intuição. Mas lá no início, a gente não tem essa intuição. E aí, como que eles falam que a gente vai conhecendo esse limite? Através da experiência. E aí, muitas das nossas experiências são equivocadas. Por quê? Porque nós cedemos a esse instinto animal. Então, lá no mundo primitivo, é guerra para tudo quanto é lado, é guerra toda hora para comida, é guerra para caça, é guerra pela caverna. E isso tudo vai diminuindo. No mundo que nós estamos hoje, ainda existem guerras, muitas. Queríamos que não existisse? Sim, mas ainda é um reflexo do mundo e dos habitantes do mundo. Porque daqui a pouco as encarnações vão mudando, esses espíritos que estão em demasia aqui podem ir para outros países, para outros mundos, melhor dizendo, outros que já estão mais adequados à sintonia do mundo, vai equilibrando tudo isso. Então, a tendência, nós indo para o mundo de regeneração, é que essas guerras vão diminuindo. Daqui a pouco, vamos avançar mais uma vez, vai diminuindo, até cessar. Então, é por isso que ela é necessária. Por quê? Porque lá no início, ela é necessária para impulsionar a liberdade, para impulsionar o progresso. Mas isso vai sumindo, isso vai desaparecendo. E é isso que a gente tem que estar claro e perceber que, poxa, como que eu ajudo a diminuir a guerra? Não é assistindo filme de guerra, não é incentivando a guerra, não é incentivando a discussão. É, de fato, mudando essa transformação íntima, né? Então, eu acho que é muito, muito bem colocado, Claudinha, esse seu ponto. Só mais uma coisa, porque segunda-feira eu fui num local, até consegui algumas doações lá para Feixe, e é um grupo de estudos ali na Cesárea Alvim, de um centro espírita, que hoje em dia tem só grupo de estudos e não tem palestras. E era uma página do Jesus no Lar. E ao final o Paulo falou muito bem e tudo, e uma pessoa lá, e acabou caindo nesse tema. Foi indo, chegou aí no que a gente está falando agora. E uma pessoa do grupo de estudo falou assim, gente, eu não gostaria de ter uma arma, e nem tenho, porque eu não gosto de arma, não lido com arma, me acho pacífica, mas eu não sei o que eu poderia fazer. Aí eu falei assim, não, eu não quero ter arma porque eu acredito que a gente vai vencer através do amor. Tudo bem que eu sei que não adianta eu chegar, porque eu já fui assaltada, para a pessoa falar, ah, Jesus, o amor. Naquela hora não adianta, a pessoa tem outra vibe, com outros acompanhamentos.
Mas aí esse moço, ao final, ele fez essa reflexão, sabe? Ele falou assim: de fato, se a gente ainda vive sem uma arma, porque a gente tem até medo, né, do que a gente poderia fazer, por exemplo, eu tô com você, eu tô com uma arma, a pessoa vão em cima de você. Sabe lá o que que eu na hora poderia fazer? Porque às vezes também com as palavras a gente está muito armado, né? Muito no contra-ataque, digamos assim, a gente ataca querendo se defender. Tá errado. Mas eu acho que a gente faz muito isso com fisionomia, a gente faz isso com o não concordar só por não concordar. Então, assim, nossa belicosidade interna. E quando ele falou isso, eu falei, gente, é mesmo. Então as pessoas deveriam nem se armar, porque para evitar de numa hora dessa de utilizar, né? Obrigada, tá, Pedro? Com certeza, também passa pelo conhecimento, né? Íntimo. Então, muito bom. Bom, para a gente, então, finalizar essa temática, eu achei que hoje foi muito costurado, né? Assim, as pessoas foram falando, foram colaborando e já foram sacando o que está aqui na tela, né? Porque a gente fecha aqui a questão arrematando isso tudo que a gente conversou. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Aí os espíritos respondem: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então a gente volta lá naquela feliz colocação da Celinha. É necessária o escândalo, mas ai daquele que fizer o escândalo. Então, na anterior, a gente viu que objetivou a providência, tornando necessária a guerra, ou seja, ela é necessária. Mas ai daquele que causar a guerra. Por quê? Para o seu próprio proveito, porque ele será culpado. E muitas existências serão necessárias para expiar todos os assassínios. Ou seja, ele se torna responsável direto por todas as mortes. E aí você imagina o tanto de encarnação que é necessária para poder expiar tudo isso. Porque ele responderá diretamente por todas as mortes. Isso tudo por quê? Porque ele coloca a vida, coloca a paz em xeque para satisfazer os seus interesses pessoais, para satisfazer a sua própria ambição. E aí é que é o problema. Então, quando nós analisamos tudo isso, a gente precisa compreender que é necessário cessar de fato essas nossas ambições, esses nossos desejos, porque essa é uma aplicação direta da lei de causa e efeito, né, que nós já comentamos aqui em outras questões, mas só que numa forma mais rigorosa. O espírito que causa a morte ali de milhares de pessoas terá que resgatar esse débito. E a reencarnação é um mecanismo que permite, portanto, essa expiação. E ele não vai se livrar dessa culpa como uma única punição, pois a extensão e o volume de suas faltas são imensos. Então ele terá que prestar conta, naturalmente, pelo abuso da liberdade que foi concedida, que a gente viu lá atrás na questão por volta dos 730, mais ou menos. Então essa resposta nos mostra que perante a justiça divina não há impunidade. Então a gente pode ver aí diversos governantes, diversas pessoas que têm um poder de causar guerras por as suas ambições, seja lá qual for o motivo, e podem até aos olhos do mundo sair impunes, mas para a justiça divina não há impunidade. Por mais que um líder seja aclamado pelos homens em vida, ele responderá pela morte que causou, pois a lei de Deus vê o móvel de todos os seus atos, né? Então, quando por vaidade, por ambição, nós mesmos iniciamos, por exemplo, uma fofoca em casa, no trabalho, para poder prejudicar a reputação de um colega, por exemplo, estamos suscitando uma guerra dentro do ambiente de trabalho pelo nosso próprio proveito. Então, embora ali no ambiente de trabalho não haja uma morte física, mas eu estou falando de uma destruição moral de uma outra pessoa. Eu estou falando de uma destruição emocional que eu posso causar em outra pessoa. E aí eu vou ter que expiar essa causa que eu fiz em outra pessoa.
Então, quando eu uso das minhas palavras para causar mortes em outras pessoas, de autoestima, de felicidade, de uma destruição moral, de uma destruição emocional, eu sou responsável por aquilo. Em uma relação familiar, quando nós causamos o conflito e prejudicamos a paz de todos, para que a nossa vontade prevaleça, nós estamos agindo como esses líderes ambiciosos, que causam uma guerra para nosso próprio benefício. Então, a lição é muito clara para todos nós, né? Eu vou passar a palavra rapidinho para a Leci, para a gente poder encerrar por aqui e passar para a nossa segunda parte. Leci. Rapidinho, Pedro. Pois é, menino, imaginemos aí, né? Essas guerras que esses governantes, né? Eles fazem, né? Que eles ordenam para ser feita, a quantidade de espíritos encarnados, né? Que ficam sobre, vamos dizer assim, né? Tendo o olhar, né, direto para eles, né? Porque não vai ser fácil para eles, né? Porque é muitos espíritos que, até vamos dizer assim, inocente, entre aspas, né? Que é igual falou aí, né? E, muitos espíritos não têm ainda essa consciência, né? Dessa condição e vão obsidiar mesmo, né? Vão, né? Porque é muito espírito que morre, né? Assim, sem ter aquela, né? Ser necessária a morte deles, né? Assim, é necessário, mas ao mesmo tempo para eles não é, né? Então, eu fico pensando, né? A gente sabe como é que funciona isso, né? É isso. Show de bola, pessoal. Então, obrigado aí pelo carinho, pela participação de todos vocês. Espero que tenha sido proveitosa para vocês essa noite, assim como foi